Você que está comigo aí, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, tá joia? Hoje a gente começa uma nova série e a gente espera as crianças saírem e a gente segue em frente. Bom, começamos uma nova série hoje. Nós temos um vídeo para passar para vocês. Se você quer receber o guia da pregação, levante sua mão bem alto aí, tá bom? Fique com sua mão levantada. O guia da pregação é um documento que ajuda você a acompanhar o sermão, tá joia? Então você mesmo que é adolescente ou adulto, você pode receber. Fique com sua mão levantada bem alto aí, tá joia? Gente, hoje a gente começa essa série chamada Teologia da Generosidade. No início do ano, em janeiro, a gente fez uma série em Provérbios, começando o ano com sabedoria. Depois nós imergimos dentro do livro de Malaquias. Estão lembrados disso? Foi bem tranquilinho, né? Série Malaquias. Série Malaquias. Depois fizemos uma série de Páscoa, vestígios do Messias, aprendendo e vendo Cristo no Antigo Testamento. Depois fizemos uma série na oração do Pai Nosso. Lembra disso? Do céu e a terra, aprendendo a orar com Jesus. Vimos cada petição do Pai Nosso. Hoje a gente começa uma série chamada Teologia da Generosidade. Serão 3 sermões nessa série, tá? E depois a gente segue em frente nesse ano. Estamos no meio do ano. Junho, você acredita? Coisa linda, né? Está passando rápido aí, já estamos no inverno. E você que veio hoje para o culto, os irmãos que ficaram dormindo porque Satanás deu sono para eles, tá bom? Eles vão ver, mas vocês vão ser abençoados, tenho certeza, tá joia? Vê comigo esse vídeo que introduz essa série e prepara a gente para a gente poder meditar na palavra de Deus, tá joia? Será realmente que a maneira como lidamos com nossos recursos importa para Deus? Em um mundo onde o consumo e a avareza dominam nossas escolhas e moldam nosso caráter, o que será que as Escrituras nos ensinam sobre a forma como tratamos nossas finanças? Queremos resgatar a beleza de uma vida generosa como expressão do caráter de Deus e marca daqueles que vivem para a sua glória. Teologia da generosidade. Submetendo nosso dinheiro ao senhorio de Cristo. É a nova série de mensagens da Igreja Nova Cidade. Junte-se a nós, vamos crescer juntos em fidelidade e missão, vivendo com propósito para a glória de Deus e em favor da cidade. Bom, gente, falar de dinheiro é sempre um tema sensível, não é mesmo? Mas aqui na Igreja Nova Cidade, a gente não foge de temas sensíveis, porque para a gente possa crescer, se desenvolver, nós precisamos encarar temas duros da vida. E o Senhor Deus não quer que sejamos pessoas infantis, imaturas. O Senhor quer que a gente se desenvolva e cresça e amadureça. Uma das verdades do cristianismo é que Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus e possui o nome que tem toda a autoridade. E Ele está conduzindo a história para que tudo, absolutamente tudo, esteja debaixo do seu senhorio. Ele está chamando pessoas como eu e você a nos submetermos a Ele, porque a submissão a Jesus é a verdadeira redenção da vida, resgate da vida. Quando submetemos a nossa vida a Ele, é que encontramos de fato a fonte da felicidade, da alegria, da vida plena, hoje e para sempre. Você crê nisso? Amém? Então volta os olhos comigo no texto, Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 19 ao verso 24. O tema desse sermão é idolatria financeira. Idolatria financeira. Vamos falar de dinheiro. Se a Bíblia nos chama, e o Senhor Jesus nos chama a nos submetermos a Ele, também nessa área, nós precisamos considerar em primeiro lugar, o que nos impede de fazermos isso, não é mesmo? O que nos impede de fazermos isso? Então a gente vai ver palavras de Jesus, idolatria financeira. Olha esse texto, Mateus capítulo 6, verso 19 e 24, diz assim a palavra de Deus: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam.
mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Idolatria financeira. Deixa eu começar assim, ó. Eu não sei se você se lembra, eu era muito pequeno, mas eu lembro dos meus pais comentando sobre o fatídico episódio no início da década de 90. Talvez alguns de vocês se lembram, mas se você tivesse vivido em março de 1990, você experimentaria o que muitos brasileiros tiveram que sofrer na pele, uma das experiências mais traumáticas que esse país já vivenciou. Em 1990, os brasileiros viram dinheiro virar pó e sumir simplesmente da noite para o dia. O nosso país vinha de um processo problemático de redemocratização, experimentando uma sucessão de governos fracassados. Foi aí então que um dos presidentes teve uma ideia brilhante, ficou conhecido como a implementação do Plano Collor. Em março de 1990, contas, fundos de investimentos e poupanças foram congeladas e o dinheiro sumiu da noite para o dia. Investimentos de uma vida, dinheiro de gente simples, foi arrancada pelo governo. E na madrugada de um dia para o outro, as pessoas viram seus planos escorrerem por entre as suas mãos, seus dedos. Eu quero que você entenda que o que aconteceu foi que não apenas dinheiro foi tirado, mas a vida das pessoas foram abaladas. Uma jornalista chamada Francine de Lorenzo, comentando esse episódio, diz essas palavras: quando o governo impede o acesso das pessoas ao seu próprio dinheiro, ele está interferindo em suas próprias vidas e desfazendo sonhos. Pode ser um casamento, um filho planejado, a faculdade de um filho, uma viagem, a construção de finalmente uma casa. Quando o governo interfere no dinheiro, ele tira a própria comida da boca das pessoas. Ela arremata, finalizando, dizendo: a economia não é simplesmente um sistema de troca monetária. Ela é, na verdade, uma organização da própria vida. E com isso, o que eu quero dizer para você é que essa afirmação revela algo muito mais profundo acerca do lugar do dinheiro na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que todos nós que estamos aqui temos a tendência de colocar o dinheiro num lugar em que ele não deve, e por isso a nossa vida se abala, por isso nossas famílias se abalam. Vivemos num mundo em que dinheiro significa muito mais do que papel, ou muito mais do que criptomoedas. Vivemos numa cultura, numa sociedade onde dinheiro no fundo significa poder, independência, identidade, satisfação e, por fim, a própria autonomia da vida. Sim ou não, gente? E é nesse cenário, então, que Jesus, nessas palavras, dá um ensino tão pontual e tão cirúrgico, e as suas palavras se tornam ainda mais relevantes, não é mesmo? Jesus sabia que o dinheiro não é neutro. Jesus sabia que o dinheiro tem um poder sedutor nos nossos corações. Jesus sabia que quando o nosso coração
coloca o dinheiro no lugar onde ele não deve, as nossas vidas ficam frágeis. E é por isso que ele precisa ensinar os seus discípulos. Eu quero que você entenda que esse problema de idolatrar o dinheiro não é um problema novo de uma sociedade pós-moderna como a nossa. É um problema muito antigo, porque é um problema do coração humano. E é por isso que Jesus vai ter que dar uma lição aos seus discípulos aqui. Uma lição recheada de profundidade, de ilustrações, tentando fazer a gente se convencer de que quando o dinheiro passa a roubar o lugar de Deus no nosso coração, a nossa vida corre risco. E é difícil para a gente se convencer disso. É difícil para a gente se convencer disso. Mas Jesus quer convencer a gente. O problema da idolatria financeira não é apenas um problema de bolso. É um problema da alma. Porque assim como qualquer falsa divindade, ele não apenas nos faz pessoas mal vistas, deforma o nosso coração. Porque tudo aquilo que nós adoramos, nós nos assemelharemos. E se o dinheiro, de fato, é aquilo que adoramos, ele vai distorcer quem somos. Ele vai corromper e perverter a nossa relação com Deus e a nossa relação com tudo ao redor. Por isso, Jesus precisa alertar. O que eu quero que você entenda é que esse ensino é muito mais sério, muito mais profundo do que a gente imagina. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para isso. Fique tranquilo. Eu não estou aqui para dizer como você tem que lidar com o seu dinheiro. Eu estou aqui pedindo para que você ouça as palavras de Jesus e você considere no seu coração qual é o lugar do dinheiro e qual é o lugar do Senhor na sua vida. Porque como diz Jesus, não poderemos servir a dois senhores. Jesus vai fazer 3 questionamentos nesse texto. Primeiro questionamento, ele vai perguntar: onde está o teu coração? Verso 19 ao verso 21. No segundo questionamento, ele vai usar a ilustração dos olhos. Ele vai te perguntar: como estão os teus olhos? Verso 22 e 23. E por fim, no último verso, Jesus vai questionar: de fato, a quem você serve? Quem é o teu Senhor? Perceba que no texto são 3 partes. Jesus fala sobre tesouro, sobre olhos e sobre senhorio. São 3 lições que estão conectadas com o mesmo tema, sobre lidar com o dinheiro. E perceba que ao final de cada palavra, de cada parte, Jesus faz uma declaração, como se resumindo. E essa é a pergunta: onde está o teu tesouro? Porque para Jesus, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Segundo, ele pergunta: como estão os teus olhos? Porque ele termina essa sessão dizendo: porque se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas elas serão. E no fim, ele pergunta na terceira sessão: a quem você serve? Porque você não pode servir a 2 senhores. Ou você servirá a Deus, ou você servirá as riquezas. Não se engane. São 3 questionamentos de Jesus. Eu convido você a abrir seu coração para as palavras de Jesus. Porque o Evangelho, porque quando Cristo assume o lugar central no nosso coração, nós ficamos sim servos dele, mas quando ficamos servos de Jesus, ficamos livres de todas as outras amarras, amém? Jesus não quer controlar a nossa vida, Jesus quer libertar a nossa vida daquilo que nos controla e nos destrói. E se tem uma coisa que tem o poder de nos controlar e nos destruir, é o dinheiro. Amém, gente? Volta os olhos comigo então, a primeira parte, verso 19, olha só como Jesus trabalha isso. A pergunta é: onde está o teu coração? Pense nessas palavras. Você sabe, Jesus diz, olha, ele está no Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha, é o mais famoso e mais importante sermão que Jesus já pregou. E é muito interessante porque o cristianismo não é um ensinamento para as elites intelectuais, gente que vive na cátedra, que vive acima da linha dos problemas. A fé cristã, ao contrário do que se pensa, é uma religião de gente simples, como eu e você. Gente que trabalha, gente que estuda, gente que rala, que sofre na mão de tiranos.
gente que tem que educar seus filhos, que tem que poupar, que tem que fazer conta. O cristianismo é para pessoas que têm a coragem de encarar a realidade, de que está vivendo a vida com seriedade. Quando você vê as lições de Jesus no Sermão do Monte, Jesus não está falando de coisas etéreas, descoladas dos dramas da vida. Ele está falando de coisas muito pungentes que nós lidamos. Ele ensina a gente no Sermão do Monte, por exemplo, a como lidar com o nosso caráter, a como lidar com a nossa sexualidade, a como tratar pessoas que nos odeiam, a como lidar com as nossas famílias, a nossa espiritualidade. E finalmente aqui, Jesus vai tocar num tema muito sensível, a como lidar no bolso, a como lidar com o dinheiro. Essa é a seção aonde esse ensino está. E olha só como é interessante, porque nesse primeiro ponto, Jesus nos confronta com esse questionamento. Onde está o teu tesouro? E o que Jesus está dizendo é que é da natureza humana entesourar, estimar coisas acima de outras. É da própria constituição de quem nós somos. Investir a nossa vida, o nosso tempo, nosso esforço, nossa esperança em coisas que passamos a acreditar que no final vai valer a pena. E Jesus está dizendo para nós, tome cuidado, porque é natural, é da natureza humana fazer isso. E você não pode ser ingênuo. Porque naquilo que você estiver investindo, talvez você pode se dar mal. E Jesus está dizendo, não coloque o seu coração no dinheiro. Não coloque o coração nessas coisas, você vai quebrar. E é interessante, e Jesus faz isso dando uma dupla ordem, uma negativa e uma positiva, e dando uma dupla motivação, uma bem de bom senso e uma mais profunda. Olha só como ele alerta, é um verdadeiro alerta. Você consegue perceber que é um alerta de Jesus? Chamando a gente a não colocar o nosso coração nas riquezas, não entesourar isso no nosso coração. E ele faz uma dupla ordem. Primeiro ele fala, não ajuntem, não acumulem tesouros sobre a terra. Por outro lado, a ordem positiva é mais, ajuntem tesouros nos céus. É isso? Essa é a ordem de Jesus. Não acumular tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Note, a palavra acumular aqui é uma palavra que tem uma raiz, literalmente significa tesouros, entesourar. Significa construir um armazém para você guardar aquilo que é mais valioso para você. Mais valioso. No mundo antigo, muito interessante, os bens eram bens que eles eram guardados em armazéns, em casas ou em baús. E é isso que Jesus está dizendo, olha, questione, se pergunte, o que é mais valioso para você? O que você entesoura? E Jesus está dizendo do perigo de que o dinheiro, as riquezas, as posses, realizações, estejam desordenados dentro de nós. Para alguns de nós, tendemos a desprezar essas coisas, e não vemos essas coisas como dádivas de Deus. Para outros de nós, temos a idolatrar essas coisas, como se a nossa vida dependesse delas. Como se o significado da nossa vida se resume à quantidade de bens que conseguimos acumular. O tipo de roupa que vestimos, o tipo de comida que comemos, o tipo de lugares que temos condições de pagar e experimentar. E Jesus está dizendo, tome cuidado, que o seu armazém de coisas preciosas não sejam isso, não acumule coisas na terra. Jesus está alertando sobre o perigo que alguns de nós tendemos de reduzir a vida a termos monetários. Reduzir a vida, ou interpretar a vida em termos financeiros. Seja sincero, você é aquele tipo de pessoa que pensa assim, poxa, todos os meus problemas seriam resolvidos se eu ganhasse 5 mil a mais. Não que 5 mil a mais não seria bom. Você tem de pensar nisso? Você é aquele tipo de pessoa que, como eu já tive a tendência de pensar, poxa, se eu ganhasse um pouquinho mais, eu reclamaria menos. Eu seria mais organizado. Eu me dedicaria mais a Deus. Se pensamos assim, isso mostra duas coisas. Primeiro, aonde está o nosso coração. E segundo, que no fundo nós não conhecemos a nós mesmos. Se no fundo passamos a acreditar que
todos os nossos problemas se resolveriam se nós tivéssemos um pouco mais de dinheiro, essa lição de Jesus é muito mais importante para nós do que imaginávamos. Jesus está alertando sobre o problema. E olha só como é interessante, Jesus está dizendo de maneira muito clara que é perigoso fazer isso. É um engano que a cultura, é um engano que o nosso próprio coração tem, de que se nós tivéssemos um pouco mais de dinheiro, nós nos acalmaríamos, ficaríamos mais em paz. Mas a verdade é que o dinheiro jamais acalmará a nossa alma. O dinheiro jamais produz bonança e tranquilidade. O dinheiro só atormenta. O dinheiro só traz mais angústia. E Jesus dá duas razões do porquê nós devemos nos convencer disso. A primeira razão é por causa da efemeridade das coisas. Olha como ele diz, não acumule tesouros na terra. E ele dá a primeira razão, por quê? Porque a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, não é mesmo? Os ladrões roubam. Pense nessas palavras. No mundo antigo, as pessoas guardavam roupas, bens e até mesmo moedas em grandes ou pequenos baús dentro de casa. É ali que ficavam os seus tesouros. E toda pessoa no mundo antigo já tinha passado por essa experiência de guardar uma roupa que estimava tanto, mas depois de 1, 2 meses, o que aconteceu? A traça entrou dentro do baú, corroeu a roupa. Todos eles já tiveram a experiência de as casas eram feitas praticamente de barro. E mesmo que eles achavam que os seus bens estavam protegidos, os ladrões então cavaram, entraram dentro de casa quando a casa estava vazia e roubaram aquela riqueza. E essa era uma experiência comum, e Jesus está dizendo, vocês já passaram por isso, vocês sabem que essas coisas deterioram e se perdem. Jesus está usando um argumento de bom senso. Ele está dizendo, olha, se você pensar bem, e se você colocar o seu coração nas coisas, a sua vida será tão frágil como essas coisas são frágeis. Porque coisas apodrecem, coisas amarelam, coisas se desfiam, coisas se deterioram, coisas se perdem, coisas quebram, coisas são roubadas, coisas são tiradas de nós, sim ou não? Você já teve essa experiência? Você comprou um tênis novo, branquinho, e você guardou ele num lugar de destaque, e você esperou o momento certo para usá-lo, não é mesmo? Então você foi na festa, estava chovendo, então veio um enviado de Satanás e pisou numa poça do seu lado, e sujou todo o seu tênis. Você ficou brabo, não é mesmo? Porque você estava estimando aquele bem, mas depois de 6 meses ele já está jogado na varanda, em cima do tanque. Depois de 6 meses, você já não tem tanta estima assim, não é mesmo? De alguma maneira, Jesus está chamando a nossa atenção e dizendo, pense bem, você realmente vai colocar o seu coração em coisas que perecem, que passam? Você realmente vai colocar o seu coração, o significado da sua vida, o valor da sua vida? Você realmente está interpretando a sua vida à luz dessas coisas? Se você está interpretando a sua vida à luz, se você está medindo o sucesso da sua vida, à luz de coisas que perecem, são tiradas de nós, você está construindo uma casa sobre areia, não é firme o suficiente. Quando o primeiro vento da injustiça ou da sua própria inabilidade ou das circunstâncias baterem, a sua casa vai cair, você me ouviu? Não coloque o coração nessas coisas, elas perecem. O pão mofa, gente, as vestes envelhecem, os campos dão ervas, os muros caem, telhados apodrecem, o dinheiro tem a variação do valor, e a lista é grande. Temos cupim, vendaval, enchente, inflação, falência, hacker e crime cibernético. Qual foi a última mensagem que você recebeu que no fundo não era um golpe de gente que está maquinando para tirar o seu dinheiro? Você caiu nela? Eu conheço gente que já caiu. Todo momento tem gente que está usando de toda a sua inteligência para arrumar um jeito de tirar o nosso dinheiro, e alguns deles são bem-sucedidos.
eles usam terno e gravata e estão em Brasília. Você vai colocar o seu coração nessas coisas? Porque se colocarmos nosso coração nessas coisas, seremos tão frágeis como essas coisas são. Nossa vida será tão inconstante como essas coisas são. Por isso, não ajuntem, não acumule, não entesoure coisas na terra. Coisas são coisas. Coisas são coisas. E aqui eu quero me voltar para os pais. Você que é pai, está aqui. Você precisa ensinar aos seus filhos a efemeridade das coisas. Você me ouviu? Você não pode, como um pai, transmitir a ganância como um valor para a sua próxima geração. Você precisa ensinar o seu filho o valor das coisas. Sim, alguns de nós tendemos a desprezar as coisas. E os nossos filhos desprezam também. E precisamos ensinar que o dinheiro é suado, trabalhado, conquistado, e que eles precisam valorizar e ser gratos por isso. Porém, outros de nós tendemos a idolatrar as coisas, damos tudo para os nossos filhos, tornando os nossos filhos já desde pequeno crianças mimadas, egocêntricas, que fazem birra quando não recebem o que querem, que acham que a vida se resume em ter um videogame bom, um tênis bom, uma roupa boa, comer tudo o que gosta. Então, quando eles têm 15 anos, eles têm que encarar a realidade, eles estão com crise de ansiedade, porque no colégio eles não têm o iPhone que o amiguinho tem, porque no colégio ele não foi para a Disney, e tem uma criança lá que já foi 2 vezes para a Disney, porque sem perceber nós ajudamos os nossos filhos exatamente o contrário do que Jesus ensina, que a vida deles depende dos bens que eles têm. Não podemos ser assim, meus irmãos. Nós como os pais precisamos ensinar os nossos filhos os valores corretos do reino de Deus. Precisamos ensinar para os nossos filhos que pessoas valem infinitamente mais do que coisas. De que dinheiro, posse são dádivas de Deus, dado a nós, para que possamos ser generosos com outros ao nosso redor. Precisamos ser pais que transmitem a fé e os valores do reino de Deus. Eu não sei você, eu não fui ensinado pelos meus pais a lidar com o dinheiro. Tive que aprender a duras penas depois de adulto, mas estou aprendendo. Mas isso não é desculpa de que nós não devemos fazer isso com os nossos filhos. Amém, gente? Ensine os seus filhos essa lição. Não ajuntem, acumule, não entesoure coisas na terra. As traças corroem, a ferrugem corrói. E está cheio de ladrão aí. E alguns deles vão ser bem-sucedidos em tirar de nós. Faça pelo contrário. Mas há uma segunda motivação de Jesus. Não apenas do bom senso, uma motivação mais profunda. Olha comigo o verso 23, o que Jesus diz. Verso 21, ele diz: porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa é a segunda razão de Jesus. Uma razão mais profunda. É como se Jesus está dizendo: olha, pare e pense bem. Porque o tipo de coisa que você estima, revela, fala muito sobre quem você é. Fala muito sobre o tipo de pessoa que você está se tornando. E você não pode viver a vida de qualquer jeito. Você não pode achar que as coisas são neutras. Porque aquilo que o coração passou a entesourar, ele vai se curvar para adorar. E isso é um perigo. Porque a adoração, ela sempre tem uma consequência. Aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes. E Jesus está dizendo: se nós entesouramos o dinheiro, se o nosso coração está no dinheiro, nós seremos semelhantes a Ele. Nós entraremos no mecanismo dEle. Nós não seremos a imagem e semelhança do Criador, seremos a imagem e semelhança de Mamon, das riquezas, da ganância. E o que Jesus está dizendo é que nada é neutro. O perigo que corremos e deveremos levar com muita seriedade o alerta de Jesus é que se adoramos o dinheiro, ele vai nos corromper e nos amoldar e nos deformar. Você me ouviu? Deixa eu fazer uma ilustração para você. Tudo que você adora, você se torna refém, apegado e semelhante. Eu ilustro para você. Imagine um homem
está devendo 20 mil reais. Ele está angustiado, não consegue dormir, está com insônia. A pressão de ter que pagar contas tornou ele uma pessoa irritadiça. Ele não tem paciência, destila raiva e ressentimento nos outros, porque ele está irritado. Mas então, um amigo percebe que ele não está bem e diz: cara, por que você está desse jeito? Ele diz: olha, eu estou devendo 20 mil reais e eu não tenho com o que pagar, isso está tirando meu sono, está tirando a minha vida, eu estou atribulado. Então esse amigo chega e diz assim: olha, fique tranquilo, cara, eu vou te dar 20 mil reais para você pagar. Oh, glória de Jesus, não é mesmo? É um alívio, né? Mas então esse amigo descobre que essa já é a terceira vez que esse homem se coloca em dívidas de 20 mil reais. Eu te pergunto, se esse amigo pagar pela terceira vez essa dívida, ele vai estar resolvendo o problema dele? Por que não, gente? Porque é algo mais profundo, não é mesmo? Porque o problema não é a quantidade de dinheiro que esse homem tem ou não tem, mas o quanto o dinheiro exerce o controle sobre ele, não é mesmo? Escraviza ele. O quanto esse homem se rendeu ao poder do dinheiro e não sabe, porque no fundo o dinheiro se tornou um ídolo, um falso Deus no seu coração. Você me ouviu? O que Jesus está alertando é o seguinte: mesmo você que tenha pouco dinheiro, ainda assim você pode ser alguém refém do dinheiro. A questão não é o quanto de dinheiro você tem, mas como você enxerga o dinheiro. Se ele controla você ou você controla ele. Se você serve a ele ou você tem poder espiritual para que o dinheiro sirva a você e sirva a Deus. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Qual é a saída de Jesus então, gente? A saída de Jesus, por incrível que pareça, é: ajunte tesouros nos céus. Não é essa o que ele falou? Olha só como é interessante. A saída de Jesus, por incrível que pareça, não é desprezarmos o dinheiro, mas enxergarmos o dinheiro como ele efetivamente ele é, uma dádiva de Deus para cuidar da nossa vida e cuidado das pessoas que estão ao nosso redor e para a causa do Evangelho neste mundo. Esse é o lugar do dinheiro. Se por um lado não podemos entesourar o dinheiro, não podemos desprezá-lo. Entenda, Jesus não é um mestre do tipo franciscano medieval chamando pessoas a voto de pobreza. Muita gente entendeu isso na história da igreja, mas isso não é verdade. A saída de Jesus é: ajunte tesouros nos céus. E o que significa ajuntar tesouros nos céus? Ele está falando de dinheiro, ele está dizendo: olha, use do seu dinheiro de uma maneira piedosa, para a glória de Deus, de maneira generosa, para você ser um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, para que a partir de você, a causa do Evangelho avance, para que o nome de Cristo seja conhecido. Esse é o lugar das riquezas na nossa vida. De maneira interessante, William Hendrickson, é um comentarista bíblico, ele acerta ao nos dizer que quando o dinheiro é entesourado no coração de alguém, ela se transforma numa pessoa gananciosa. Mas quando o dinheiro é usado por uma pessoa piedosa, que ama o Senhor, olha o que ele diz: por outro lado, se movido por uma sincera humildade e gratidão, e fez do reino de Deus o seu tesouro, ou seja, o reconhecimento deleitoso da soberania de Deus em sua própria vida, em cada esfera da mesma, então ali também, onde estará o seu coração. Nesse caso, o dinheiro será uma ajuda e não um entrave. Eu amei essa frase. Para uma pessoa que foi liberto do poder escravizador do dinheiro, o dinheiro não é um entrave, mas sim uma ajuda. Por isso eu quero que você entenda. A minha outra aplicação para nós, para todos nós que estamos aqui, é o seguinte: alguns de nós somos muito bem organizados em várias áreas da vida, mas Jesus está chamando você a também ser organizado nas finanças. Você me ouviu? Você e eu precisamos aprender a nos desenvolvermos. É fácil se acostumar com uma vida bagunçada nas áreas das finanças, gente. É fácil pedalar dívida, de dívida em dívida. É fácil se acostumar o dinheiro sendo gasto em coisas fúteis. É fácil criar um hábito, uma dinâmica de
lidar com dinheiro de qualquer maneira. E Jesus está dizendo, não faça isso. Cristo precisa reinar aí também. Você precisa considerar que o que você precisa nessa manhã não é mais dinheiro, por mais que tem várias igrejas dizendo que Jesus vai te dar mais dinheiro. Talvez o Senhor não vai te dar mais dinheiro. Porque o Senhor sabe que te dar mais dinheiro é te colocar mais na ruína. E por amor a você, Ele não te dará mais. Por amor a você, Ele não te dará mais. O que eu e você precisamos não é de mais dinheiro. O que eu e você precisamos é saber administrar o que já temos como fiéis mordomos. Considerando a generosidade, a sabedoria, parte do nosso orçamento para a glória de Deus. Não espere o Senhor te dar mais para você consertar as coisas, para você colocar o coração no lugar. Faça isso agora. Organize agora. E deixa eu me virar para você que tem dívidas. Você que tem dívidas e vive de dívidas. Deus está te chamando nesta manhã a resolver isso na sua vida esse ano. Você me ouviu? Esse ano. É fácil você dar um jeitinho. Questione onde está o seu coração, busque ajuda pastoral. Busque ajuda de irmãos e irmãs que são peritos em administrar dinheiro. Eu e a Jaque já fizemos isso várias vezes. Buscamos pessoas mais sábias do que nós, mais habilidosas do que nós, para nos ajudarmos a administrarmos nosso dinheiro de maneira piedosa. Faça isso. Não seja orgulhoso, arrogante. Passe pelo processo da vergonha, da humilhação, mas aqueles que se humilham, diz o Senhor, Ele os exaltará. Amém? Resolva isso hoje, não arraste isso para a sua vida. Ontem você era um adolescente que não recebia não. Hoje você é um adulto que está querendo constituir uma família. Amanhã você será um homem, uma mulher encrencado na vida. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Procure ajuda. Questione aonde estiver o teu tesouro. Aí estará o teu coração. E a pergunta de Jesus na primeira parte é: aonde está o teu tesouro? Você garante que o dinheiro está no lugar correto no seu coração? Não ajunte tesouros na terra. Ajunte tesouros nos céus. Mas uma segunda lição. Jesus dá um passo a mais, ele vai usar uma ilustração. E a segunda pergunta de Jesus é: não apenas onde está o teu tesouro, mas como são os teus olhos? E olha essas palavras de Jesus. Os olhos são a lâmpada do corpo. Parece que Jesus está falando de outro assunto, né? Parece que ele mudou o tema, mas não. Ele está falando da mesma coisa, lidar com o dinheiro. E olha só o que ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Essa imagem a gente conhece bem. Principalmente na tradição judaica, os olhos era uma figura, uma metáfora para uma realidade espiritual. Enxergar bem significa uma pessoa que teme a Deus. E enxergar mal é uma pessoa ímpia que só enxerga a si mesmo, da ganância, do orgulho. E Jesus está usando essa ilustração, essa metáfora. Os olhos não têm luz em si mesmo. Os olhos não são um órgão de produção de luz. Os olhos são um órgão de captação da luz. E Jesus está dizendo, olha, os olhos, assim como os olhos captam a luz e iluminam todo o corpo, a vida, e olhos bons fazem a gente enxergar direito e faz a gente seguir na direção correta. Olhos maus, doentes, enevoados, ofuscados, faz a gente não apenas entrar na direção errada, faz a gente colocar a nossa própria vida em risco, sim ou não, gente? Pela graça de Deus, a minha visão é muito boa, o meu olfato é muito ruim. Antes do Covid, eu não sinto cheiro, mas a minha visão é muito boa. Mas eu conheço pessoas cuja visão é muito ruim. Você tem uma visão ruim? E o que você precisa para você enxergar bem? Óculos, não é mesmo? Você já experimentou dirigir sem óculos? Você teria coragem de dirigir sem óculos? Você não saberia discernir se é um Kwid, Renault Kwid ou um rinoceronte vermelho vindo na sua frente. Não é mesmo? Porque nós sabemos que olhos maus podem nos prejudicar, não é mesmo? E é isso que Jesus está questionando. Como estão os teus olhos? Como você enxerga o dinheiro? Porque se os teus olhos forem bons de Jesus, todo o seu corpo será cheio de luz. Olhos bons na Escritura são olhos generosos.
Provérbios 22, verso 9 diz isso: o generoso será abençoado por Deus, porque reparte o seu pão com o necessitado. E a palavra hebraica para generosidade é olhar direito. Olhar direito. E é isso que Jesus está dizendo. Olhos bons significam uma pessoa generosa. Por outro lado, olhos maus são ganância, avareza, inveja. E olha o que Jesus diz: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O olho bom enxerga Deus como o doador da vida, como a fonte do seu recurso. E por isso todo o seu corpo anda e caminha conforme a vontade de Deus. O olho mau enxerga o dinheiro como seu mestre. E por isso é capaz de romper com o Senhor, para satisfazer aquilo que o dinheiro diz satisfazer a si mesmo. Nós, na nossa cultura, temos uma forma de referir a uma pessoa gananciosa, usando a ilustração dos olhos também, não é? Nós falamos que uma pessoa que é gananciosa, invejosa, a gente chama ela de olho grande, ou olho gordo, não é? A gente também usa essa imagem, mas para Jesus a coisa é mais séria. Para Jesus, uma pessoa gananciosa, avarenta, não é apenas alguém que tem um olho grande, é alguém que tem um olho em trevas. É mais grave, não é, gente? É mais grave. A pergunta de Jesus: como estão os teus olhos? Como você vê o dinheiro? Entenda, Jesus não recrimina, em nenhum lugar da Bíblia é recriminado você trabalhar, ter um planejamento financeiro, você ter coisas boas. Em nenhum lugar da Bíblia é dito isso. O problema não é esse. O problema não é ter posses, mas você enxergar posses como o fundamento da sua existência. O problema não é ter posses, o problema é a ganância. Esse anseio de sempre querer ter mais. O problema não é o dinheiro, o problema é a avareza. Usar o dinheiro só para si mesmo. Esse é o problema. E quando isso acontece, os nossos olhos se ofuscam, adoecem e adoecem a vida inteira. Dr. Martin Lloyd-Jones, pregando nesse texto, fala uma coisa interessante. A coisa mais terrível de tudo, diz o nobre pregador, acerca do dinheiro e das riquezas, preste atenção nisso, é que ele tem o poder de nos fascinar, hipnotizar, cegar os nossos olhos, está vendo de novo? Espirituais, e nos impedir de ver as realidades eternas. E é por isso que Jesus tem que falar sério com a gente aqui. O dinheiro pode te hipnotizar, adoecer os teus olhos e adoecer o teu coração. E quando isso acontece, você não enxerga mais quem é Deus devidamente, você não enxerga mais quem é você devidamente, você não enxerga mais as coisas devidamente, nem mais as pessoas devidamente. É um adoecimento espiritual. Você me ouviu? Não é um problema de bolso, é um problema de alma. Eu tenho uma ilustração para você. No clássico filme O Hobbit, A Desolação de Smaug, Thorin, escudo de carvalho, é o herdeiro do trono dos anões. Mas o que acontece? Ele fica obcecado pelo tesouro da montanha, chamada doença do dragão. Aquilo deixou ele louco. Ele passou a ver seus companheiros como inimigos, pessoas como ameaças, e passou a enxergar ele mesmo mais do que efetivamente ele era, criando um caos na companhia. Então, um velho anão chamado Balin, olhando para o seu rei, diz as seguintes palavras a ele: há uma doença nesse tesouro, Thorin. Ele matou o seu avô e está te levando à loucura e vai te matar também. E nós sabemos que isso é verdade, sim ou não? Há pelo menos 3 doenças espirituais e consequências dos olhos maus que fazem a gente enxergar mal. Primeiro, é um adoecimento espiritual. Pare e pense, uma pessoa dominada pela ganância, como ela enxerga Deus? Ela não enxerga mais a Deus como a fonte dos recursos, mas apenas um meio para alcançar o que ele efetivamente quer. Deus não é mais o Senhor da sua vida, é um servo que tem que lhe dar aquilo que ele quer.
o adoecimento espiritual. Aquilo que era para o uso do dinheiro de maneira grata e generosa, passa a ser um controle obsessivo. Aquilo que era para ser liberalidade na maneira de compartilhar os seus bens, se torna um cálculo ganancioso. Uma pessoa dominada pela ganância passa a enxergar a Deus não como seu Senhor, mas sim como um estorvo. Porque está ameaçando aquilo que ele estima, que é o seu próprio dinheiro. Você me ouviu? Mas é um segundo adoecimento, é um adoecimento na própria maneira de ver a si mesmo, é um adoecimento psicológico. A pessoa dominada pela ganância, e os olhos começaram a ser maus e a adoecer, ela não se vê devidamente. Ela acha que mais dinheiro vai trazer mais paz, mas não, só lhe traz mais preocupação e ansiedade. É a verdade ou não é, gente? Pergunte quais são as pessoas mais ansiosas que você conhece. As pessoas mais enlouquecidas que nós conhecemos, se não são aquelas que mais têm. Porque o dinheiro nunca dorme e o dinheiro jamais nos deixará dormir. A pessoa dominada pelo dinheiro nunca sabe se tem o bastante. Começa a enxergar as outras pessoas como interesseiras, como ameaças. Ela sempre fica se perguntando, será que alguma coisa vai acontecer? Imagine viver assim. A ganância te promete sono, mas te entrega ansiedade crônica. A ganância te promete segurança, mas a única coisa que ela te traz é desestabilidade emocional. Mas há um terceiro e último adoecimento, é um adoecimento relacional. Pense em quantos casamentos se desfizeram por causa de dinheiro, gente. Pense em quantas empresas, amigos, irmãos da igreja, romperam o relacionamento, se viram como inimigos. Relacionamentos profundos de anos se romperam por causa de dinheiro. Pense em quantos irmãos abandonaram um ao outro na partilha da herança. Essas coisas não são fáceis, não são simples, são duras, bem complicadas, mas eu e você precisamos reconhecer que a ganância tem o poder de distorcer a nossa visão de Deus, a nossa visão de nós mesmos, a nossa visão das pessoas ao redor. Sim ou não, gente? Por isso Jesus pergunta, como estão os teus olhos? Porque se a luz que há em ti são trevas da ganância, que trevas elas serão. Por isso a minha aplicação é, se reconhecemos, gente, se reconhecemos que temos problema com dinheiro, precisamos confessar e pedir perdão e misericórdia ao Senhor. Gente, é fácil justificar a ganância, mas o Senhor nos chama a reconhecermos hoje diante da sua presença, Senhor, me perdoa, eu não tenho uma visão adequada nessa área, e me ajuda, é preciso confessar, é preciso reconhecer, é preciso se arrepender, você me ouviu? Mas a minha outra aplicação é o seguinte, geralmente quando falamos de ganância, geralmente nos voltamos para as pessoas que têm dinheiro, mas lembra que eu falei, ganância não tem a ver com a quantidade de dinheiro que temos, mas sim como lidamos com o dinheiro, e eu e você podemos ter pouco dinheiro e ainda assim sermos pessoas interesseiras, porque a ganância não distorce apenas a sua visão do dinheiro, a ganância distorce a sua visão das pessoas também, como eu disse. E se eu e você pensamos que as pessoas têm a obrigação de nos ajudar, e se eu e você nos aproximamos das pessoas com o intuito de elas nos fornecerem bens, isso prova que o nosso coração está nas coisas. E precisamos nos arrepender também. Se você tem pouco dinheiro, está aqui, e no fundo do seu coração, você acha que as pessoas te devem. Você já acha que as pessoas têm obrigação de te ajudar. Se no fundo você acha que as pessoas têm obrigação, a ganância já moldou você e está ofuscando os teus olhos e entrevoando os teus olhos. Se arrependa disso também. Não torne pessoas que Deus colocou na sua vida como um ambiente para você se prevalecer. Ame as pessoas ainda que elas não te ajudem. Ame pessoas.
ame pessoas e use das coisas. Não ame as coisas e use as pessoas. Você me ouviu? Precisamos nos arrepender disso. Como estão os teus olhos? Pergunta Jesus. E ele termina essa última sessão. Quem é o teu Senhor? Olha o verso 24. Esse é um verso famoso, não é mesmo? E Jesus arremata todo o seu ensino nessa última lição. Ninguém pode servir a dois senhores, pois irá odiar um e amar outro, se dedicar um e desprezar outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Você entende que Jesus está sendo radical aqui? Você reconhece que Jesus está sendo radical, gente? Jesus está falando em termos absolutos, e você precisa entender a força disso. Você percebe que Jesus fala, ninguém, vocês não podem. E é fácil para nós acharmos que podemos conjugar essas duas coisas. E eu e você precisamos levar com seriedade as palavras de Cristo aqui. Primeiro, Jesus está falando, obviamente, de a inevitabilidade do senhorio. E olha só como é interessante, Jesus está dizendo, todos nós iremos nos submeter a um Senhor. Note como Jesus usa uma palavra muito forte, servir. A palavra servir aqui, doulos, significa escravo, servidão, significa sujeição completa a alguém. E Jesus está dizendo, olha, ou você se sujeitará completamente a Deus, ou se sujeitará completamente às riquezas. Porque a riqueza também é um senhor, que exige lealdade completa. Note, quando Jesus vai falar riqueza, a palavra no original ali, no verso 24, no finalzinho, é mamon. Literalmente mamon, tanto que algumas traduções dizem isso. Você não pode servir a Deus e a mamon. E Jesus está personificando o dinheiro. Você entende isso? Entenda, Jesus não chama o diabo de Senhor. Ele não chama nem mesmo de Júlio César de Senhor, o imperador romano. Mas ele chama o dinheiro de Senhor. Ele personifica o dinheiro. Porque Jesus sabe da tendência do nosso coração de devotar lealdade completa às riquezas. Pense na história da humanidade, quantas pessoas já mataram por dinheiro. Mataram seus próprios pais por dinheiro, sim ou não? Pense quanto o dinheiro cobra caro. O dinheiro nos engana, o dinheiro fala para a gente, você pode sim servir a mim, a Jesus, mas no fim ele te esgaça. No fim, ele vai cobrar caro. E nós precisamos considerar isso. Segundo, não apenas a inevitabilidade do senhorio, Jesus também fala sobre a impossibilidade da dupla lealdade. Ele diz, olha só o que ele diz, porque ou você vai odiar um e amar outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Pense nisso. Não tem como você se submeter ao que Deus diz ao dinheiro, se o dinheiro é um senhor na sua vida. Não se engane. E não tem como você estar sendo leal ao seu dinheiro e achando que com isso Deus não está vendo. Não tem. É impossível. Porque à medida em que você agradar a Deus nessa área, você vai desagradar Mamon. Mamon vai te odiar. Mamon vai se sentir desprezado. E a partir do momento que você agradar Mamon, você vai desprezar o Senhor. E sabe o que é interessante? Mamon, o dinheiro, tem o poder de nos fazer odiar o Senhor. Ele promete, mas no final ele começa a sussurrar nos nossos ouvidos, dizendo, Deus não é tão bom assim, olha o que você tem. Você merecia mais. Você deveria ter mais. Deus prometeu que ia cuidar de você, mas olha como você está vivendo. Deus não é tão bondoso assim como Ele disse que é. É isso que as riquezas fazem no nosso coração. Por isso não tem como, só existe um tipo de lealdade, ou seremos leais ao Senhor, ou às riquezas. E por fim, Jesus está dizendo sobre a exclusividade do serviço. Ele arremata dizendo, vocês não podem servir aos dois ao mesmo tempo. Não tem como. Você precisa escolher quem será o Senhor no seu coração.
E você precisa entender isso. Se você decidir servir ao Senhor, você perderá dinheiro. Você terá uma vida mais simples. Você não desfrutará de tudo que o dinheiro tem a oferecer, porque você não está usando o dinheiro para si, você está usando o dinheiro para a glória de Deus. Você me ouviu? Se usarmos o nosso dinheiro para a glória de Deus, nós perderemos oportunidades, experiências. Teremos uma vida mais simples, mas participaremos do conserto do mundo, amém? Participaremos do que Ele está fazendo. Seremos um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, seremos um vislumbre da eternidade na vida de outras pessoas, avançaremos a causa do Evangelho, e no fim de tudo, quando acumularmos tesouro no céu, ouviremos da voz do nosso Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te porei sobre o muito no fim dos tempos, amém? É essa voz que temos que escutar. Por isso, não idolatre o dinheiro. Não idolatre o dinheiro. Charles Spurgeon, num dos seus sermões, ele diz exatamente essas palavras: você pode ter Cristo e abundância, você pode ter Cristo e a pobreza, mas você não pode ter Cristo e Mamon como dois senhores. O coração não foi feito para dois tronos. O coração não foi feito para dois tronos. Por isso eu termino esse sermão perguntando: o que você vai fazer ao sair daqui? Onde está o teu tesouro? Você precisa responder. Como estão os teus olhos? Você precisa avaliar. E a quem você serve? Você precisa decidir. A pergunta que está diante desse sermão é uma pergunta que está no meu próprio coração. E sabe qual que é a pergunta? Será que vale a pena? Porque o dinheiro cuida da gente, não é? Pelo menos a gente acha. Será que o Senhor vai cuidar de mim? Se eu me render a Ele, será que o Senhor vai ser leal e fiel? É um questionamento que todos nós fazemos, não é mesmo? E é nesse sentido que eu quero chamar você a não olhar para o dinheiro, mas olhar para o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca nos chama a fazer algo que Ele mesmo não tenha feito. Pense em Cristo. Pense o que Jesus então zerou no seu coração. Pense nos olhos de Cristo, pense como eram os olhos de Jesus. Pense em quem Jesus serviu no fim das contas. Deus está nos pedindo o nosso dinheiro, mas para Jesus Ele pediu a sua própria vida. Você me ouviu? Jesus foi o único que era herdeiro dos tesouros da terra, mas perdeu tudo para que nós pudéssemos ter sido herdeiros dos tesouros do céu. Jesus era o único que merecia todas as riquezas e a glória deste mundo, mas na cruz Ele foi humilhado e desprezado, para que as riquezas e a herança do reino de Deus fosse estendida a mim e a você. Deixa eu terminar com isso. Você lembra qual foi uma das tentações do diabo a Jesus? Levou Ele ao monte mais alto, mostrou todos os tesouros, os reinos e as riquezas do mundo e disse: eu te darei tudo isso se você se curvar a mim, se você tiver dois senhores. E o que Cristo fez, gente? Arreda-te de mim, Satanás, pois está escrito: adorarás somente a Deus e só a Ele prestarás culto. Porque Cristo perdeu a glória deste mundo, sendo humilhado na cruz. Eu e você temos a certeza que Deus vai cuidar de nós, amém? Temos a certeza que já somos herdeiros do reino celeste. Podemos nos libertar das amarras escravizadoras do dinheiro e usar o dinheiro para a glória de Deus. Amém, gente? Fique de pé onde você está. Vamos orar juntos? Senhor, nós reconhecemos nessa manhã juntos que esse tema é sensível e por vezes até humilhante, Senhor. Juntos nessa manhã, eu sei que representa os meus irmãos, queremos te agradecer por ouvir a tua palavra. Ela nos confronta, Senhor, mas ela também nos encoraja. Ó Deus, eu oro por mim, oro pela nossa igreja e eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a submetermos tudo que somos ao teu senhorio, porque tu és um Senhor benevolente,
Tu és um Senhor amoroso, e nas Tuas mãos, Senhor, a vida floresce. Nas Tuas mãos encontramos, Senhor, a fonte da vida. Nos ajuda a acreditarmos nisso, a acreditarmos na Tua palavra e a corrigirmos nossos comportamentos e mentalidades. Senhor, que a voz de Cristo fale mais alto do que a própria voz da ganância que é em nós, Senhor. Que a voz de Cristo nos alertando e nos chamando seja mais alto do que a voz da herança da nossa família, Senhor Deus. Que a voz de Cristo seja mais profunda e mais contundente na nossa alma do que a voz da cultura, do que a voz da sociedade ao nosso redor, Senhor. Ajuda-nos a sermos encontrados como aqueles que Te servem de todo o coração, daqueles que têm olhos bons, olhos generosos, daqueles cujo tesouro são as coisas eternas da vida, Senhor Deus. Te pedimos isso e reconhecemos, ajuda-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda que olhos fechados.